Feira Livre. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Ó, a gente vai iniciar aqui o debate abordando uma notícia, né? Uma das recentes notícias que foram de tragédia, né? Vamos colocar esse tema, né? Foi a morte do candidato, né, à presidência da República, o Eduardo Campos. Então, assim, tem aqui no site vírgula.ual.com.br falando exatamente sobre, assim, a morte de Eduardo Campos e a imunidade das redes sociais aos sentimentos. É um tema bem, né, forte. Então, falando assim, que é difícil falar sobre um assunto delicado, ainda mais quando a única coisa que se deve fazer é respeitar os familiares de todos que estavam no avião. Mas, ao se deparar com o que vemos nas redes sociais, a gente pensa a que ponto chegamos. Parece que quando a única coisa a ser feita é uma manifestação de pêsames nas redes sociais, fazem o contrário. Ao mesmo tempo, muitas a velocidade com que a imprensa e a mídia promove as notícias também, acaba com que a gente acabam criando algumas teorias, né? Então, teorias da conspiração, né? Após a queda, né, do avião, algumas piadas, inclusive, comparando assim, que pena que não foi outra pessoa que estava naquele lugar, né? Só as pessoas boas que vão. Então, gerou alguns comentários, tanto na mídia impressa, quanto televisiva, radiofônica, quanto nas mídias sociais, né? Desses mesmos veículos e de pessoas, né, cidadãos comuns, que parecem não estar em conformidade com a verdade, né, Frank? Claro, e muito porque, Ivy, uma coisa que eu tenho percebido, em especial nas mídias sociais, é que as pessoas têm opinião sobre tudo, né? Tudo a gente quer ter uma opinião e tal. E eu tô numa pegada na minha vida, Ivy, que eu falo, não sei disso, não sou especialista, não sei, eu posso me solidarizar, eu posso me compadecer, mas não quer dizer que a gente precisa ter opinião sobre tudo, em todos os momentos a gente tem que dar a nossa opinião, não. A gente pode ouvir a do outro, crivar e selecionar para ver se aquilo é verdade ou não. Eu tô dizendo pelo seguinte... Aí, com o desencarne do Eduardo Campos, que pra gente foi uma fatalidade muito triste, né? Muito grande, porque envolveu muita gente, envolveu outras pessoas que estavam lá na aeronave também, a equipe técnica que estava com ele, os assessores. Fotógrafo. E eu vivi em Pernambuco, né? Então eu tinha pessoas que eram próximas deles, né? Do fotógrafo, que conheceram e tal. Então isso gera uma comoção maior ainda, porque você sabe, as pessoas falavam da idoneidade. Não estou dizendo, a gente está dizendo desse caso específico, né? Então você não fala, puxa, outro que morreu que você não conhece, você não vai se compadecer. Não é por isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que gerou uma comoção geral justamente por conta da forma que foi, né? Da maneira que foi. E aí, Ivy, em pouco tempo, as pessoas já estavam mandando pelo WhatsApp, por outros, as fotos do acidente, entendeu? E umas fotos, assim, impublicáveis, que não me acrescentem nada, entendeu? Então, eu sou sensível mesmo, e aí aquilo não me acrescenta, eu não quero ver, não acho que contribui para uma atmosfera de envolvimento, inclusive, dessas pessoas que estão fazendo um desligamento tão abrupto, entendeu? Sim. E aí, lá nas redes sociais, no Facebook em especial, as pessoas criando teorias, né? Fulano que mandou, fulano que fez não sei o que lá e tal. E aí se esquecendo de se compadecer com toda aquela situação, né? De se colocar no lugar da família, de não divulgar essas fotos. Então eu fiquei muito chocado em relação a isso. Sim. Eu até escolhi uma frase que eu gosto, que era por quem os sinos dobram, né? Os sinos dobram, é por ti que os sinos dobram, uma coisa assim. E eu falei, caraca, será que nós, as mídias sociais realmente refletem a opinião das pessoas, ou as pessoas querem ter opinião sobre tudo e aí tem que dar lá falar uma bobeira qualquer, mas só para se posicionar? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo, né? Quando aconteceu o acidente do Eduardo Campos, né, assim, como eu trabalho com imprensa, a gente fica muito ligado nos assuntos, então subiu no feed. E os primeiros sites que divulgavam, assim, quer dizer, o primeiro veículo que divulgou foi a Bandeirantes, né, a TV Bandeirantes. E eu estou dizendo sobre o organismo porque ele divulgou sem ter certeza, né? Ele divulgou que tinha acontecido, mas ainda não já falando, morreu o Eduardo Campos, quer dizer, você não apurou para saber que se morreu. Outros organismos grandes, Globo News, G1 e etc., também já tinham dado
sem ter certeza. Inclusive mataram junto a mulher e os dois filhos, né? porque eu recebi essa notícia e a gente coloca no grupo, a gente socializou no nosso grupo interno. Então, assim, dentro, né, depois falam que eram muitas outras mortes. Depois, não, eram só os 7 mesmo. Então, assim, a gente percebe nesse mecanismo também a necessidade da audiência mesmo, né? Os veículos de imprensa, eles estão a serviço... A qual serviço? A serviço da informação ou a serviço de uma audiência? Né? Porque assim, se aqui a Rádio Boa Nova, por exemplo, ela está a serviço de quê? Que tipo de informação? Não? Então as mensagens que a gente promove aqui na rádio, eu acredito que se algumas pessoas não têm esse olhar, podem ter que talvez começar a ter, de informar, de refletir sobre um novo prisma, né? Sobre um paradigma de transformação a partir da nossa mudança pessoal, né? Do olhar de empatia para o outro, de sensibilizar as pessoas, né? Para o que é útil, para as ações positivas, não para o que é negativo e para o que e o que é talvez agressivo, né? Então, eu percebo que assim, então a mídia ela tem essa necessidade de audiência, então tudo pela audiência, né? Então, foi espalhando. Agora nas redes sociais, assim, cada um tem a sua opinião particular, né? Cada um tem seu mundo particular. Então, se alguém morre, para mim não importa quem foi que morreu. Se foi o Eduardo Campos, se foi o Ariano Suassuna, se foi o Robin Williams, que me deixou bem chateada também, né? Não importa quem tenha sido. Só que, como algumas pessoas também têm as opiniões particulares e aquele olhar de justiça equivocada de lei de talião, né? Então, assim, se eu não gosto do Franklin, então por que não foi o Franklin? Claro. Né? Então, assim, esquecendo de ter esse olhar para si mesmo, se fosse comigo, se fosse com a sua família, se fosse com a sua mãe, né? Claro. E de ter essa questão da empatia, né? Oi, a frase que eu estava dizendo é aquela: a morte de qualquer ser humano me apequena, porque sou parte do universo dos seres humanos, portanto, nunca pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. É o John Donne, é um clérigo anglicano que falou isso, né? Quando perguntaram para ele por quem que ele estava de luto, né? Ele falou, qualquer pessoa que morre, eu vou ficar de luto. Então é uma forma da gente também fazer essa conexão com a vida, né? Com o ser humano. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma situação, já que a gente está falando das mídias e tal, de como que as pessoas querem transformar a tragédia em movimentos sensacionalistas ou para a mídia. De noite, eu voltei ouvindo uma rádio famosa aí, e aí a repórter entrevistando alguém do mesmo partido dele. E aí o cara se esquivando, entendeu, das perguntas, tá? Mas quem que vai assumir? Quem que não sei o quê? E ele falava, eu não sei e tal. Não, mas é meu dever de ofício, ela falou isso e me chamou, é meu dever de ofício perguntar essas coisas para você. Aí eu fiquei pensando, caraca, e aí toda a sua moral, todos os seus valores, tudo aquilo que você aprende na faculdade cai por terra, porque é seu dever de ofício dar um furo de reportagem, por exemplo, e se esquece de quanta gente está sofrendo ali com aquela situação. Eu, quando eu trabalhei na FEBEM, nem sei se você sabe dessa situação, Ivy. Quando eu trabalhei na FEBEM... Conte só para mim. Quando eu trabalhei na FEBEM, era um momento muito difícil e tal, e ali que foi deflagrado pessoas que cometiam... quando bate na pessoa e ela não pode se defender, como tortura, tinha pessoas que foram acusadas de tortura e tal, e a mídia muito em cima, e o governo do estado querendo dar uma resposta e tal, e aí pegaram um grupo de profissionais que eu estava no meio e disseram que a gente levava celulares para os meninos, né, para os adolescentes que estavam lá na FEBEM. E aquilo caiu eu tinha acabado de me formar, entendeu? Eu estava ali psicólogo querendo mudar o mundo e aí eu tenho todo um monte de valor que me acompanhava, fui para lá porque eu acredito na ressignificação do ser humano, acredito que qualquer um pode se modificar e tal, então fui para lá com esse monte de sonho. Aí quando acontece isso, eu falei, caraca, eu não mudei os meus valores porque eu vim trabalhar aqui, entendeu? Muito pelo contrário, eu quero conseguir transmitir um pouco de valores ou dessa educação libertária que eu acredito. E daí as pessoas saíam na mídia, saiu no jornal, entendeu? Meu nome saiu estampado no jornal. Eu lembro que um jornal, que nem existe mais, saiu escrito assim, ó,
psicólogo da FEBEM diz ter sido ameaçado de morte após a entrega dos celulares. Eu nunca falei isso para ninguém, entendeu? Não existiu essa fala, mas saiu lá no jornal. E aí as pessoas começaram a me ligar desesperadas. Você tá bem? O que aconteceu com você e tal? Eu falei, não, eu tô bem, tô em casa e tal. Aí disse, foi uma rebelião, e aí culminou em tudo isso. Mas quem me conhece minimamente vai falar, puxa, ele não ia fazer isso, entendeu? Mas quem não conhece, entendeu? O mesmo aconteceu com o Padre Júlio, então o expuseram, né, o execraram, e depois ninguém voltou lá para falar que não era verdade, porque não foi verdade o que fizeram com o Padre Júlio. E a mesma mídia que expôs ele 3, 4 semanas durante reportagens constantes, não voltou para falar, a gente apurou e isso não é verdade, é mentira. E da mesma maneira que fizeram isso com você, fizeram isso com o Padre Júlio e fazem isso com outras organizações também, fazem isso com representantes do governo, claro, né? Então, porque alguns jornais, eles formam opiniões de massa, porque existe uma grande audiência naquele horário, então tudo que aquele veículo disser, né, vai ter um peso muito grande, até porque como a maioria de nós não temos o costume de checar informações, simplesmente reproduzir ou compartilhar informações, porque o Facebook é o que você está pensando e compartilhe, né? Então, não tá ali, cheque informação. Você já checou? Ele podia perguntar, antes de você fazer esse post, você já checou essa informação? Né? Porque se a gente tivesse esse costume de checar as fontes que a gente compartilha, as notícias, talvez a gente que a gente voltasse atrás de algumas decisões que a gente, né, tomou, ou inclusive alguns conceitos que a gente tem. Quando acontece alguns períodos de tragédia, por exemplo, como teve de Santa Maria, né, da Boate Kiss também, houve uma exploração muito significativa da imagem daquelas pessoas, das vítimas, das famílias das vítimas e também, e aí teve um programa no Observatório da Imprensa Oficial, né, Observatório da Imprensa. Qual é o nome do jornalista aqui? Eu vou dar o nome dele. Alberto Dines, que ele foi muito pertinente na fala dele, e porque significou muito como eu enxergo o meu trabalho como repórter também. Ele fala assim, quem sofre o primeiro impacto é o jornalista local. Sua sensibilidade e discernimento são essenciais. Seu espanto ou sua dor são decisivos. Então, quem determina, né, como vai ser vinculada a notícia é o jornalista. O jeito que você enxerga a vida, o jeito que você enxerga aquela situação, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que tem um olhar amplo sobre a vida, né? Que eu respeito a dignidade humana, independente da situação, se é uma tragédia ou se é uma festa, a forma com que eu vou abordar o meu tema, que eu vou noticiar aquela situação, ela vai ser determinante para o que as pessoas vão pensar. Então, o que a gente não esquece é que, por exemplo, as pessoas que não são da imprensa, que não têm essa função, né, social, mas que estão em redes sociais e que estão assumindo esse papel, estão fomentando inverdades ou equívocos ou situações muito antiéticas, arbitrárias, porque estão simplesmente reproduzindo a partir do seu olhar, o seu mundo interior, apenas o seu olhar, né? Então isso é determinante. Então, se eu não me compadeço, o meu olhar é difamatório, né? Não importa para quê. Então ele coloca esse argumento e é muito importante mesmo, né? Para a gente poder rever por que o que nos leva a postar determinadas coisas, a compartilhar determinadas notícias, e se você é um jornalista, por que você está assumindo uma postura, né, ou mais madura, ou de informação, ou ética, ou sensacionalista. E aí eu fico pensando também, a nossa escolha, né? De assistir aquilo ou não, de ouvir aquilo ou não, de ler aquilo ou não, né? Porque se você está na sua casa e você escolhe assistir um programa sensacionalista que explora esse lado mais bélico, né? Eu vou usar bélico para chocar mesmo, um lado que não valoriza a dignidade humana, você é cúmplice, né? Você não é vítima, você é cúmplice, né? Você está ajudando que essas pessoas, esse veículo de comunicação, eles atuem dessa maneira
com a vida humana. Como os boatos, né? Aquela vez dos justiceiros, não é, sim, Frank? Sim, muito verdade. E aí parece que uma regulamentação, não é, Ive? Regulamentação não, mas eu acho que algumas recomendações, né? Em relação a suicídio, né? Para a mídia não divulgar suicídio. Aí parece que tem também em relação a crimes hediondos e tal, que atentam contra a vida, para não ser divulgado, porque pode incentivar outras pessoas a fazerem isso, mas as imprensas, de modo geral, acabam driblando, né, burlando esses combinados internacionais, inclusive essas recomendações internacionais, para dar um furo de reportagem ou para poder mostrar na TV. Principalmente o jeito que é colocado, né? Eu vi um site aqui, porque é interessante, o Jô Soares está internado, né? Porque estava com uma pneumonia. Aí um site coloca, Jô Soares está com câncer de pulmão, entendeu? Então assim, até você explicar que focinho de porco não é tomada, não dá tempo, entendeu? Então assim, o Robin Williams, por exemplo, a situação dele, né? Que foi infelizmente uma escolha que para nós não é bacana, né? Assim, para as pessoas que não têm talvez uma estrutura religiosa muito forte, né, o suicídio seja o único caminho que determine se você quer manter aquela situação que você está ou não. Porque é uma escolha, né? Claro. É uma escolha. Só que quando a gente entende que a vida não acaba, então a gente sabe que aquela dor não vai diminuir, vai talvez até ser um pouco acrescida pela culpa e por outras questões. Então, quando a gente sabe de uma situação assim, a gente se preocupa, se compadece, né? Mas tiveram algumas pessoas que não se compadeceram e ficaram ainda multiplicando imagens que tiveram acesso ou não, porque às vezes as pessoas pegam outras imagens e falam que são, né, e tudo, no Twitter da filha do Robin Williams, né? Então imagina, você acabou de perder o seu pai, né? Uma pessoa que, né, que estava com depressão, talvez com princípio de Alzheimer. E aí, muito delicada a situação, e aí a filha querendo, né, ficar tranquila, não. Aí ela cancelou sua conta no Twitter, foi uma notícia essa semana, por conta disso. Então, assim, a nossa responsabilidade, quando acontece uma coisa dessa, gente, a responsabilidade é nossa também, né? Nós fizemos, se a gente comentou alguma coisa relacionada a isso de uma forma ignorante, a responsabilidade também é nossa, né? Sem dúvida nenhuma. Ive, e já que a gente está falando dessas questões todas aí, tomarmos cuidado com o que a gente multiplica, tomarmos cuidado com o que a gente ouve e a maneira que a gente vai crivar, né? Se passou pelo crivo da razão, da utilidade, da bondade, né? Então tudo isso é uma forma de nós pensarmos aí como é que a gente também faz a nossa parte nessa transformação social, nessa transformação para um mundo mais justo, igualitário, feliz, inclusivo, né, Ive? Como é que a gente faz essa transformação a partir das próprias atitudes da gente mesmo? Senão a gente só reclama e não desliga a televisão, muda de canal. Não, como é que a gente quer um mundo inclusivo e igualitário se só é pra mim? Quando tá bom pra mim, né? Porque tem gente que deu pra perceber, que não gostava do Eduardo Campos, infelizmente, né? Mas como o outro gostava menos, então considerou aquilo melhor. Então como é que você pensa um mundo melhor se você tem pensamentos nocivos em relação à vida do outro? Ao direito da existência do outro? Então é realmente muito sério isso. E quando a gente fala conheça-te a ti mesmo, não é dizer isso não está ultrapassado, continue buscando a si mesmo, porque quando a gente transforma a si mesmo, aí a gente transforma o mundo. E uma outra dica, se você, como aqui a gente está falando para um público espírita também, uma rádio espírita, você quer fomentar a informação, você é um comunicador no centro espírita, você é um palestrante, você é um dirigente de curso, você é um locutor da Rádio Boa Nova, da Mundo Maior, siga os exemplos de Kardec, porque Kardec nunca deu nenhuma informação por ele mesmo, ele checava pra caramba. Antes de noticiar alguma coisa, escrever uma publicação, ele checava isso para diversas fontes em vários lugares do mundo, para ter certeza que aquilo que ele estava falando era uma verdade. E mesmo assim ele ponderava, se em algum momento, né, essas informações que eu passei, elas forem de qualquer outra
comprovadas, né, de uma outra maneira, o texto é vivo, ele pode ser revisto e pode ser modificado. Então, se a gente tem esse olhar, né, tem essa base, por que não usar, né, nossa referência? Claro, com certeza, com certeza. E a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita, e eu estendo mais, a maior caridade que a gente pode fazer pela humanidade é divulgarmos coisas que sejam verdadeiras, né? Dá tempo de um fora da justiça? Será que dá tempo? Será? Dá tempo já um fora da justiça Ou social? Não, já tô acabou. Tirando o ar. Acabou. A Mari já tá ali, ó, juventude já tá chegando. Mas então, sem vinheta, só dizermos que a gente ficou muito feliz com o fim das revistas vexatórias, né? Aquelas revistas que de fato não contribuíam em nada para a dignificação do ser humano, e quem cometeu o ato infracional é a pessoa que está lá dentro das penitenciárias, não quem vai visitar, né? E mesmo assim não tem que sofrer também nenhuma revista, né, que seja vexatória, mas respeitosa. Então que criemos outros mecanismos ali de ter revistas e tal. Se alguém é sacana, não é problema da maioria, entendeu? Então o não pode contaminar a maioria. E também o não vagão rosa, né? O vagão rosa não existe. O vagão rosa não existe, não é bom. Vamos repensar sobre isso. Né? Queridos e queridas, muita paz para todo mundo. Obrigado pela sintonia aí. Quer saber mais? Entra na nossa página Espiritismo e Direitos Humanos. Entra lá agora, dá um cliquezinho, dá um oi pra gente saber que você estava sintonizado com a gente aqui na Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Espiritismo e Direitos Humanos é a página que a gente administra, né, Ive? Com o maior carinho do mundo. Então entra lá, dá um likezinho, dá um cliquezinho, curte a nossa página pra gente se juntar aí, pra gente transformar esse mundo num lugar melhor ainda pra nós vivermos. Exatamente. Um grande beijo, até sábado que vem. Beijo, até mais. Valeu, Gé. Obrigado, querido.